Então, saiu o edital, agora é o momento de você ter bastante atenção, bastante cuidado, não se desespere, não se apavore, não comece a se perder no meio do caminho. Agora é o momento de você cuidar bem do que você já estudou, fazer uma revisão, reforçar os conteúdos e entender um pouquinho como a prova veio. O edital agora, então, o que a gente precisa perceber? Nós temos aqui a nossa banca, Fundação Getúlio Vargas. Se você percebeu, já deve ter lido o edital. Então, você vai perceber o seguinte, nós temos aqui, em língua portuguesa, 30 questões de língua portuguesa. Então, a prova toda ela vem com uma carga bem grande. Nós temos aí 100 questões na prova, então 30 delas são de língua portuguesa. A prova não vem com redação, então você tem que dar bastante atenção às questões de língua portuguesa. Então, o que eu quero passar para você agora é uma dica importante para que você consiga se organizar nesse momento agora que antecede a prova. Você vai ter a prova aí em novembro, então dá tempo de você se organizar bem. A ideia é que você consiga agora revisar os conteúdos, focar no que o edital traz para você, resolver exercícios e estudar bastante para você conseguir uma boa classificação. Primeiro, a banca traz o seguinte para você. Eu vou direto aqui para uma observação, que a banca faz o seguinte. No edital, o edital faz o seguinte. Todas as questões vão ser baseadas na gramática textual, na ideia de produzir de tudo voltado ao texto. Na verdade, não se apavore quanto a isso. A ideia é o quê? As questões todas vão ter como fundamento alguma coisa relacionada aos textos. Ou seja, todas as questões vão ter como base o sentido que aquela expressão, aquela palavra, aquela conjunção, aquela estrutura tem no texto. Aí você tem que ter atenção quanto a isso. Volte, sempre que você fizer uma questão agora no dia da prova, tente perceber como aquela frase, aquele período, aquela palavra que foi destacada na questão se encontra no texto. Essa é uma boa dica para você perceber isso. Volte ao texto e perceba como é que o texto faz isso, como é que o texto pensa. Dependendo do contexto, uma palavra muda de sentido. Então, você pode ter questões que percebam o seguinte, o termo tal ou sublinha uma expressão, a banca pode sublinhar um termo, uma expressão e pedir. No texto, essa expressão tem qual sentido? Então, você volte ao texto e perceba isso no texto. Daí nós temos aqui gêneros textuais e tipologia textual. Quando a gente fala em gêneros textuais, nós temos aí, você pode encontrar na sua prova, vários gêneros, por exemplo, carta, artigo de opinião. A banca não costuma trabalhar muito com texto de linguagem não verbal. A ideia é sempre trabalhar com textos muito mais informativos, dissertativos e argumentativos. Então, você vai ter aí os gêneros textuais, são a base da prova, ela te dá várias possibilidades de trazer os textos. E a tipologia textual, você tem lá narração, textos que podem ser narrativos, argumentativos, informativos e tudo por aí. Tem só uma observação aqui, que você tem um texto lá que eles colocaram texto preditivo. Texto preditivo é um texto que é científico e que o texto se baseia em algumas previsões possíveis sobre algum assunto. Essa é a lógica. Então, que tiver lá um texto preditivo, é um texto que você vai ter um texto científico e você tem que analisar o texto a partir disso. Bem tranquilo. Aí nós temos aqui questões que podem envolver coesão, isso aqui é bem cobrado na prova, questões de coesão, ou seja, a coesão é feita por meio de pronomes e também das conjunções, entenda como as conjunções estabelecem sentido entre os períodos, como os pronomes retomam, o que eles retomam. Questões de coerência envolvem muito mais a ideia de sentido, qual é o sentido que aquela expressão tem em relação ao texto. A linguagem figurada, que também é um dos itens do edital, é aquela linguagem que não é literal. Então, quando uma coisa que significa outra coisa, depende do contexto, tá? Você fala assim, choveram muitas pessoas para o concurso. Ninguém choveu, né, na realidade. Quer dizer que isso é uma linguagem figurada. Intertextualidade é muito simples. O nome é grande, né? O nome é estranho, mas é muito simples. A intertextualidade é o quê? Um texto ele é construído por meio de outros textos. Então, você pode ter dentro de um texto citações, expressões, marcas de outro texto. É aí que o autor vai pedir para você perceber isso. É bem tranquilo. Agora, isso aqui é um conteúdo que, pelo menos nas últimas provas que eu observei, eles fazem bastante isso. A relação entre os períodos de um texto. Se é causa e consequência, se é explicação, qual o sentido que eles têm? Perceba que isso é muito feito por meio das conjunções. E a banca gosta muito de apostar em conjunções. Então, você tem aqui, ó, como choveu muito, não pude sair de casa. Qual a relação, o sentido entre um período e outro? Como choveu muito é a minha causa,
Então, eu tenho a relação de causa, não pude sair de casa, consequência. A banca vai pedir. Qual a relação desse período com esse? Esse é uma consequência desse, ou vice-versa. E na ortografia, que também é um dos itens do edital, nós temos o quê? Homônimos e parônimos. A banca faz questões assim. O que são homônimos e parônimos? Palavras muito parecidas na fala, mas têm sentidos diferentes. Por exemplo, cumprimento e comprimento. Cumprimento de você cumprimentar alguém. Comprimento de tamanho. Sessão e sessão. Sessão com 2 S, sessão de cinema. Sessão com C cedilha, sessão de esporte, sessão de departamento de divisão. Então, você vai perceber que a banca vai fazer isso com você. Colocar em dúvida se é assim ou assim que deve escrever. A banca não aposta muito em questões de sintaxe pura. Então, você vai ter questões muito mais de morfologia, que pensam em como é que uma relação está estabelecida entre um período e outro, ok? Mas tenha atenção no seguinte, revise o que você já estudou, dê uma atenção especial às suas maiores dificuldades e faça exercícios. Pegue as provas da banca, as últimas provas, tente resolvê-las e vai marcando. Eu sei que eu verifiquei que coincidiu esse conteúdo, esse nas provas. E dê uma atenção especial a isso. Tenho certeza que assim você vai conseguir fazer uma excelente prova. Então, uma boa sorte para você. Estude bastante até o dia da prova. Não descanse no final, estude até o final. Até mais.